vou aproveitar que você falou um pouquinho sobre essa questão do engasgo com crianças antes de 1 ano, né, de 0 a 1 ano, e vou pedir para a Maria Cecília contar um pouquinho que ela teve um caso desses, né? Foi no seu primeiro ou segundo filho? Meu caçula, o Antônio. O segundo filho, né? E até mesmo tirar algumas dúvidas que o doutor está aqui, você teve, né, um auxílio. Conta um pouquinho para a gente como que foi essa experiência. Foi bem traumática, mas a gente foi no dia que o Antônio voltou para casa, né? Saiu da maternidade, então ele tinha 2 anos, 2 dias de vida. Foi no dia 5 de janeiro, ele nasceu no dia 3, a gente guarda mesmo porque é bem traumático, né? Era meia-noite e pouquinho, era a hora de uma mamada, então ele não estava mamando, ele já tinha mamado fazia 3 horas, né? Era a hora da próxima mamada. Ele estava num bercinho do lado da minha cama. Eu fui ao banheiro e falei pro meu marido, calma ele um pouquinho, porque já volto, né? Pra pegar ele pra mamar. E aí, eu tava no banheiro e meu marido começou, amor, ele não gritou, ele não fez nada. Então eu continuei calma, né? Aí ele, vem aqui. Eu, calma aí, né? Tá tudo bem, calma ele aí, tá tudo bem. E aí, quando eu já saí do banheiro, ele já estava com o Antônio fazendo a manobra. E eu olhei para a cara do Antônio, né? E os olhos esbugalhados, ele não chorava, ele só tava com a boquinha aberta, assim. E meu marido começou a falar. Aí, na hora, eu percebi que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Eu era vizinha de porta com uma médica. E aí, comecei a bater na porta dela, gritando médica. A médica, ela acordou, foi, pegou ele, fez a manobra também. Ele voltou, né? Ele chorou e tudo. Aí é o que a gente estava até conversando antes. Eu não sei quem foi que desengasgou ele, se foi a médica, se foi meu marido, em que momento isso aconteceu, né? Mas depois disso ficou muito claro o quanto é importante a gente saber, né? Porque a gente nunca acha que a gente vai precisar usar. Só que negar isso não faz com que essas coisas não aconteçam, Exato. né? Então, eu tenho plena convicção de que foi a manobra que salvou a vida dele, né? E assim, até uma dúvida que eu queria tirar é como que a gente reconhece um engasgo de verdade, né? Você sabe que essa dica a gente fala, né, no nosso treinamento. Quer dizer, é importante que as pessoas saibam, então, os telefones de urgência e emergência. Então, eu preciso saber que o 92 é o SAMU, o 93 é o Corpo de Bombeiro, o 90 é a Polícia Militar. Todos esses profissionais têm treinamentos para esses primeiros socorros. Outra coisa que a gente fala no nosso treinamento, eu preciso saber se meu vizinho do andar de cima é médico ou não. Então, você que está aí vendo a gente... a hora que você passar de novo na portaria do prédio, pergunte, tem um médico que mora aqui no prédio, que andar que ele mora? Isso precisa ser sabido, porque eventualmente o primeiro médico que vai ajudar numa situação como essa é o seu vizinho. Então, quanto mais eu souber essas informações, menos apuro eu vou passar numa situação de emergência. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, a maioria de nós vai engasgar muitas vezes durante a vida. E a gente o próprio engasgado, é a pessoa mais habilitada para se desengasgar. Então, quando eu vejo alguém que está engasgado, mas eu percebo que essa pessoa está tossindo, está chorando, se for um bebezinho muito pequenininho, está vocalizando, o que eu faço? Eu vou observar. Provavelmente ele vai conseguir se resolver sozinho. Quando é que a gente tem que atuar, pedir ajuda e fazer as manobras? Quando eu percebo que é um engasgo grave. E no engasgo grave, o bebezinho não vai chorar, ele não vai vocalizar. Se for uma criança maior, não vai conseguir pedir ajuda, né? Para você conseguir falar, o ar precisa passar pela garganta. Se aquilo ali está entupido, não tem um pedido de ajuda. Então, você vai identificar uma criança, um bebezinho que está com o olho assim meio esbugalhado. Muitas vezes, se for uma criança um pouco maior, o máximo que vai conseguir fazer é mostrar a região da garganta, e você vai perceber que essa criança ou esse bebezinho muito pequenininho não está conseguindo puxar o ar, né? Não está conseguindo ventilar, não está conseguindo emitir sons, e a boquinha está ficando roxinha. Esse é o momento de pedir ajuda e agir imediatamente. Certo. A gente já tem umas perguntinhas aqui, mas eu vou aguardar mais um pouco, só voltando a essa questão. E é comum, mais do que a gente pensa, esse engasgo com o leite materno, por exemplo, um refluxo, ou crianças, eu até ia perguntar sobre isso, né? Crianças que têm problemas de refluxo, por exemplo, né? O engasgo é bastante comum. Graças a Deus, né, e a sabedoria da natureza, a maioria dos engasgos são engasgos leves, aonde o bebezinho, a criança, consegue se resolver sozinho. Então, todos os pais que estão nos ouvindo aqui,
e se puxarem na memória vão saber que vão lembrar de uma situação onde o filho teve um engasgo. Então, engasgos leves são frequentes, rotineiros. Engasgos graves, nos quais a gente precisa agir imediatamente, graças a Deus eles são mais raros. Mas, uma vez que acontece, a gente precisa estar treinado, né, para saber o que fazer, como pedir ajuda para conseguir resolver. Porque as manobras que a gente ensina e que todos nós deveríamos saber fazer, elas resolvem essa situação em mais de 90% dos casos. Então, você pega uma situação com risco iminente à vida e, numa manobra que você faz em 10, 15 segundos, você resolve mais de 90% dos problemas. Agora, quando é uma criança com refluxo, aí a ideia é que aquela família discuta com o pediatra da criança as melhores estratégias. Lembrar que tudo que a gente faz de primeiros socorros não tem o objetivo de substituir o atendimento médico, mas de fazer a coisa da forma mais correta possível para que ou eu consiga resolver o problema ou que eu consiga minimizar possíveis sequelas e faça o que for mais adequado para que aquela criança, após a chegada da ajuda especializada, o atendimento médico, ela consiga se restabelecer sem nenhum tipo de sequela, sem nenhum tipo de problema. Certo. A Angélica está perguntando, doutor, como controlar o desespero na hora de um engasgo com algum alimento? Esse ainda é o maior inimigo dos primeiros socorros? Na verdade, a resposta para essa pergunta é treino. Nós, médicos que trabalhamos com situações de urgência e emergência, nós temos que fazer treinamento de primeiros socorros e suporte avançado à vida a cada 2 anos, mesmo que eu lide com aquilo diariamente. Então, quanto mais estiver enraizado aquele conhecimento, quanto mais ele estiver fixo, quanto mais ele estiver introjetado na minha mente, menos eu preciso pensar. O problema de uma situação de emergência é que a hora que você vê o seu filho roxinho, você entra em desespero. Tudo que você ouviu, que você viu, na hora não vem. Mas se você treinou aquilo, você vai fazer quase sem pensar. É a situação que a Cecília colocou. Quer dizer, eu vou lá, resolvo o problema, não sei nem o que eu fiz, mas eu resolvi. Quer dizer, a situação de pânico é tão grande que ela lembra a data do evento, mas ela não lembra se foi ela, se foi o marido ou se foi a médica porque dá um branco. Então, quanto mais treinado tiver o procedimento, quanto mais pensado. Então, eu sempre falo, precisamos saber se tem médico, vizinho. E assim, se tiver uma intercorrência, para que hospital vai? A gente não pode decidir o hospital depois que a coisa aconteceu. Então, para que hospital vai? Esse hospital tem atendimento pediátrico? E a carteirinha do convênio da criança está onde? Então, essas coisas todas precisam estar já acertadas e conversadas, as manobras treinadas para que, no momento de emergência, a gente não precise pensar. A coisa ande da melhor forma possível sem a gente precisar pensar muito.